os empresários têm a melhor oportunidade, né? Todo mundo está torcendo ali para poder alguém dar a oportunidade dele falar sobre o que ele faz, e na hora que ele vai falar, ele fala mais do que deve. Bora, turma, bem-vindos! Bora começar mais uma live aqui. A gente trouxe esse insight, né, hoje, né, Alicia? Sobre como deixar as pessoas vidradas naquilo que você tem a dizer. Foi uma publicação que eu coloquei aqui no meu Instagram e que reverberou super bem. Virou assunto aqui nas reuniões de mentoria e a gente falou, por que não trazer esse assunto para a gente conversar um pouco, né, com a turma que acompanha a gente aqui e trazer alguns pontos de vista, trazer um conteúdo de muito valor aqui para vocês. A gente vai ter esse papo hoje aqui, que é um desafio tão grande quando os empresários têm a melhor oportunidade, né? Todo mundo está torcendo ali para poder alguém dar a oportunidade dele falar sobre o que ele faz, e na hora que ele vai falar, fala besteira. Fala mais do que deve, pelo menos. Pode ser que às vezes até fale besteira. Então vamos conversar um pouco sobre o que traz, né? O que acontece, o que causa e quais são as percepções, para ajudar a turma que está acompanhando a gente a realmente se posicionar para estar entre os mais respeitados e mais bem pagos no mercado. A comunicação é algo fundamental. Você costuma ficar nervosa, ansiosa, alguma coisa assim, quando alguém te dá a oportunidade de falar sobre o que você faz? Com certeza. Para mim é sempre um desafio, porque a gente às vezes acaba falando do processo ao invés de falar do que exatamente a gente faz de diferença na vida daquela pessoa. Fica sempre aquela ansiedade de querer se fazer entender, ter certeza, né, de que a pessoa entendeu. Eu particularmente tenho essa tendência de falar muito para fazer com que a pessoa entenda. Assim, eu quero falar todos os detalhes para ter certeza de que eu deixei tudo explicadinho, de que a pessoa realmente conseguiu compreender. E pelo que eu vi, né, do seu conteúdo, das coisas que você fala, às vezes isso nem é o melhor caminho, né? Eu posso estar falando muito e passando uma impressão errada até sobre a minha imagem, né? Falando demais para a pessoa. Claro que, assim, toda vez que a gente vai falar sobre aquilo que a gente faz, e é o que eu venho reparando no mercado, a gente tem uma boa intenção, mas às vezes por falar mais do que deve, a gente acaba causando uma má impressão. E no conteúdo eu trouxe ali 4 grupos de pessoas, 4 tipos de pessoas que são clássicos, né? E costumam falar demais. Que impressão a gente pode passar quando a gente fala muito? Uma impressão é do mentiroso, né? O mentiroso, ele não quer que a vítima tenha tempo de pensar. E aí ele sai descarrilhando um monte de coisa, falando sobre aquilo que ele tem que falar, para que o outro não tenha espaço para poder dizer. Então, às vezes a gente está na melhor das intenções, buscando até mesmo explicar bem o que a gente faz, e a pessoa que está do outro lado está, mas que hora, onde que eu estou importante nesse espaço, né? E a gente falou também sobre aquela pessoa que é o inseguro, que é isso, talvez um pouco mais de, será que eu me fiz entender? Será que eu expliquei cada detalhe? Será que não deixou nenhuma aresta? Eu acho que o inseguro, ele vai muito no inverso do mentiroso. Eu acho que eu estou no inseguro. Né? O mentiroso está no inseguro? Acho que sim. Pelo que o meu gatilho para falar demais é a insegurança. O motivo que me leva a falar demais é aquele sentimento de que eu quero ter certeza de que eu expliquei bem explicado para a pessoa conseguir entender. Eu acho que nesse aspecto eu não tenho segurança de que eu estou conseguindo me fazer entender, né? Perfeito. E não tem nada de errado na gente explicar o que a gente faz, nem de detalhar. É só a forma como a gente conduz isso. Para a turma que está assistindo também, não fica, nossa, mas então eu não devo explicar o que eu faço? Não é disso que eu estou falando, é da forma como. Então o segundo ponto foi esse, o inseguro, que é o inverso ali do mentiroso. Ele quer, pelo contrário, ser tão verdadeiro, quer explicar sobre aquilo ali. Tem o vaidoso, que é aquele que você pergunta que horas são, ele já dá uma palestra. Que horas são agora? Nossa, realmente, quando eu vim lá, né, como diria tinha um personagem do professor Raimundo, né, quando era criança pequena lá em Barbacena, aquela pessoa que começa a contar toda a história da vida dele, porque ele está encantado com o que ele tem para dizer. E às vezes isso acaba fazendo perder conexão com a pessoa que está ouvindo. E falamos do ansioso também. O ansioso é aquele que ele está aflito, ele quer quase que se libertar logo daquela situação, então ele fala tudo para falar, ufa,
me livrei disso, agora está com o cliente decide e eu me livrei dessa carga. Parece que falar do que faz é uma carga. E isso é inconsciente, né? Geralmente as pessoas não estão num processo intencional de eu vou falar para que... Nem mesmo lá a pessoa que está no mentiroso, que é uma percepção, não é que ele está mentindo, ele pode estar sendo percebido como mentiroso, mas é um processo muito inconsciente. E por que você imaginou ali que você estaria mais no inseguro? Eu acho que é da minha natureza mesmo. Eu sou uma pessoa mais insegura, eu sempre tive dificuldade até para escolher o sabor do suco que eu ia pedir na lanchonete. Então, faz parte da minha natureza. E acho que também por eu ser muito detalhista, então por isso que eu acabo caminhando mais nessa insegurança, né? Eu gosto, mas isso pra mim, não sei se pro pessoal que tá aqui com a gente também, né, se também bate dessa mesma forma, mas pra mim essa insegurança ela diminui muito na hora que o diálogo começa. É só para começar ali, para começar a conversa, mas depois que a gente entra no diálogo sobre o que você faz, quando você começa a responder as perguntas da pessoa e aquilo começa a fluir com mais naturalidade, sem tanta necessidade de preparo, de ter um discurso já pré-pronto, aí eu fico tranquila. Legal. Era até a minha pergunta aqui para você, né? Tá, entendi que às vezes falar demais pode não ser legal. Qual seria então a forma certa da gente saber exatamente o que é que a gente deve falar, para não falar demais e também não falar de menos? Perfeito. Eu acho que essa é uma área em que a turma fica bem confusa e que um dos pontos que eu posso trazer para ajudar, né, a trazer mais paz aí, as pessoas se sentirem mais seguras, a gente, infelizmente, a gente é treinado, seja na escola, seja pela família e tal, a responder. E mais do que isso, a responder do jeito certo. Se a professora pergunta, você responde errado, mal, né? Ruim. Se o pai pergunta, se a mãe pergunta, você responde uma coisa diferente do que ele gostaria que respondesse, dor também, porque também tem a crítica ali, tem esse sacrifício. E a gente acaba trazendo isso para dentro dos negócios. E não é necessário. Então, como é que eu vou saber o que eu devo dizer para o meu cliente? Perguntando para ele. Aí vem a sacada, né? Eu falo muito de vendas para não vendedores, né? Porque a gente fala, na maioria das pessoas aqui, para profissionais liberais. Então, é um advogado, é um coach, é um dentista, é um psicólogo, um terapeuta, um preparador físico. Essas pessoas não têm na essência do dia delas vender, eles querem fazer um trabalho bem feito. E querem ser respeitados e aceitos como profissionais. Então, o primeiro ponto de vista é esse, assim, antes de dizer tudo o que você tem para dizer sobre o que você faz, pergunta para a pessoa que está na sua frente o que ela quer saber. E a gente até ensina, né, nessa estrutura dentro do nosso método, tanto no vocabulário icônico, quanto a gente fala sobre isso também lá no Efeito Hollywood. A gente tem o mecanismo de qualificação, na qualificação extrema também é um bom exemplo. Então você tem uma estrutura, não do que você vai falar, mas de como você pode organizar os seus pensamentos para poder ter um diálogo melhor com as pessoas. Então você pode me explicar um pouco disso? Vou dar um exemplo. Melhor parte. Adoro exemplo. Hoje eu tive uma reunião com uma pessoa, né, um prospecto, uma pessoa com quem a gente está conversando, e ela diz assim: não, então me apresenta o que você faz. Eu vou dizer, claro, eu vou apresentar sim, que legal. Para eu poder ser mais objetivo e não tomar o seu tempo, em que momento você está no mercado? Então ali eu estou olhando primeiro para aquela pessoa o que é importante para ela. Ou eu posso perguntar para ela, por exemplo, o que você já sabe do que eu faço, para não ficar tomando seu tempo com coisas que você já sabe. E aí a pessoa vai me dizer, não, eu olhei seu conteúdo lá no Instagram, olhei o seu site, olhei seu anúncio, não sei o que a pessoa olhou, página de vendas, e ela vai me dizer, e eu achei que me pareceu que você faz isso, isso e isso. Aí eu posso me alinhar com ela aí e começar a fazer um processo de condução. Legal, é isso mesmo, estou nesse caminho aí de ajudar empresários, profissionais liberais a se posicionarem para estar entre os mais respeitados e os mais bem pagos dos seus mercados. Olha como é que eu inverto o jogo, pergunto para a pessoa, faço ela me dar as pistas do que ela precisa e volto sempre para o que a gente chama no método da força do argumento único. Como é que eu começo a dizer o que eu faço? Eu falo objetivamente, qual é a minha bandeira?
né? Qual é o meu objetivo principal? O que eu faço de melhor? E na hora que eu falo isso e dou um silêncio, a pessoa, eu estou dando um espaço para a pessoa entrar junto comigo, dialogar junto comigo, e não eu palestrar para ela. Faz sentido? Sim. E a gente pode fazer isso de diversas formas. A gente ensina pelo método, quando você está numa situação de prospecção. Estou falando aqui quando você está diante de um cliente, um potencial cliente, que está te pedindo para explicar o que você faz para ele. Ele está interessado. Não estou falando de um professor dando aula, nem de um palestrante dando a palestra. O palestrante dando a palestra, as pessoas estão ali para ver seu conteúdo. Você vai ficar falando pouco? Você vai dizer o que você precisa dizer. Um professor que vai dar aula, ele tem um conteúdo. Mas quando a gente está conversando com alguém e a gente conduz a conversa através de perguntas, a gente tem mais precisão naquilo que a gente vai dizer e a pessoa se sente importante. Porque você está quase que entrevistando ela. Você está dando a oportunidade para ela poder interagir com você. Hoje, o que você sente como mais dificuldade de iniciar um diálogo com alguém quando você está numa situação, por exemplo, num evento de networking empresarial, alguém vem e fala assim, Alice, me fala um pouco do seu trabalho. Você nunca viu a pessoa na vida. Eu acho que é isso mesmo, assim, vou falar o que exatamente. Mas essa dica que você trouxe sobre perguntar algo para a pessoa e dali, né, isso trazer uma pista de que aspecto do seu trabalho seria o mais relevante para levar para aquela pessoa, já ajuda, já facilita. E eu estava pensando aqui enquanto você falava que pode ter alguns contextos, no exemplo que você trouxe agora, né, de uma reunião de networking, não é o caso porque você está vendo a pessoa ali pela primeira vez, de fato. Mas quando você tem um contato que chegou para você por uma indicação, ou mesmo a pessoa chegou no direct no Instagram e dali você vai agendar um outro momento para conversar com ela, tem formas também de você iniciar esse contato ali, iniciar essa comunicação antes mesmo dessa reunião, de você já começar a apresentar o que você faz de alguma forma ali para a pessoa. Estou falando disso por conta da nossa experiência com o uso, né, do diagnóstico de posicionamento como ferramenta de prospecção. E acho que isso pode ser uma forma também de facilitar, de você falar menos quando a pessoa chegar, porque você já trouxe uma bagagem anterior ali de conteúdo relevante, inclusive, né, para ela sobre isso. Exato, esse é um excelente caminho, uma boa ferramenta para você se antecipar à demanda do cliente, do que é importante para ele. Acho que a gente pode até substituir, né, o falar pouco por falar o essencial. Se a pessoa para quem você está falando, ela sente que aquilo que você está dizendo é essencial, ou seja, você termina de falar e ela diz, uau, isso aí é importante para mim, é exatamente isso que eu estou buscando, ou a gente pensa parecido, ou você entende qual é o meu problema. Então quando ela sente que a sua fala traz um valor muito grande para a vida dela, ponto positivo. Pode ser que isso seja 2 minutos, pode ser que isso seja 30 segundos, tá tudo bem. Mas esse mapeamento é fundamental, se você tem a função, né, a ferramenta para poder conversar antes. Importante é a gente entender que as pessoas elas percebem a gente de uma maneira muito complexa, inconscientemente mesmo. Sabe? Eu acho que isso, se alguém tiver aí com papel, caneta, é legal até de anotar mesmo. Os alunos do Código Premium têm isso gravado na aula. Mas eu acho importante pontuar, porque pode ajudar muita gente aí a ter uma clareza maior sobre como se expressar, né? As pessoas para quem a gente está comunicando, e não é diferente de vocês que estão assistindo a gente aqui agora, É o Lucas lá. elas percebem a gente. Um abraço, Lucas, grande mestre, mentor. Então, as pessoas percebem a gente pelo que a gente fala, ok? Por como a gente fala, até o nosso tom de voz, se eu diminuo o meu ritmo, se eu diminuo o meu tom de voz, ou se eu aumento para poder dar mais ênfase em algo, isso impacta na percepção e na atenção das pessoas. Então, se eu tenho um conteúdo mais longo, eu posso dizer variações para poder a atenção das pessoas desviarem para mim, sempre voltado para aquilo que ficarem vidradas ali no que a gente tem para dizer. Então, o que a gente fala é importante, como a gente fala é importante, como a gente se apresenta. Então, se eu estou falando sobre o meu trabalho com muita seriedade, de sunguinha na praia, é uma percepção. Se eu estou falando, brincando e fazendo piadas num traje mais formal,
é outra percepção. Se eu estou falando de uma forma formal, com traje formal, tem um outro tipo de alinhamento. Então a forma como eu me apresento, o lugar onde eu estou, se eu estou com o microfone na mão, se eu estou com o microfone de lapela, se eu estou com o auricular, tudo isso impacta na forma como as pessoas vão... Hoje é muito comum você ver na internet, quando um expert quer dar um conteúdo de qualidade, quando ele quer mostrar uma certa autoridade, ele vai botar uma imagem dele com o microfone na mão. Porque ele está tentando transmitir a mensagem de que tem outras pessoas interessadas naquilo que ele tem para dizer. Então, o que eu falo, como eu me apresento, o meu histórico de resultados, porque não adianta, eu posso estar falando algo aqui e as pessoas que me conhecem sabem, mas ele não faz isso. Ele está falando, mas ele faz tudo ao contrário do que ele está dizendo. Então, o histórico de resultado também impacta. As pessoas que me rodeiam, eu posso estar falando com uma pessoa e falar, mas você está dizendo isso, mas eu vi você com fulano, com ciclano, tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser que eu esteja dizendo algo e a pessoa confia mais ou está mais atenta porque ela sabe que eu ando com pessoas de muita credibilidade, de muito respeito, de muita autoridade. Mas sabe uma coisa que eu vou acabar atropelando um pouco o assunto, mas faz parte, né? Se não fosse isso, também você não ia querer que eu estivesse aqui. Eu tô aqui para atrapalhar mesmo. Uma das coisas que eu, por estar junto de você, conheço, sei que você faz muito bem, é a condução por perguntas. Então, eu quero que você termine o raciocínio do que você estava falando, mas eu não queria deixar de te pedir para, na sequência, trazer para a gente sugestões de perguntas que a gente possa fazer para conduzir a conversa de forma que a pessoa continue atenta ali com a gente. Pela mesma impressão, quando alguém me deixa falar, se mostra interessado por mim, eu tô ali de corpo inteiro, ali, tô com toda a minha atenção naquilo. E acho que esse é o principal passo de uma condução de uma conversa, né? Você trazer a atenção da pessoa para junto com você. Perfeito. E as perguntas têm um papel muito importante nisso. Você já me mostrou isso várias vezes, eu sei disso. Mas eu sei também que você tem uma habilidade de fazer as perguntas certas para os contextos, igual você mostrou agora, né? Agora há pouco, sobre como começar uma conversa usando uma pergunta para a pessoa. E aí, quando você terminar esse raciocínio, se você puder já trazer para a gente alguns exemplos de perguntas que vão ser úteis para manter a atenção das pessoas junto com a gente numa conversa, seria algo que ia me ajudar e imagino que vai ajudar o pessoal também. Um excelente exercício, tá vendo como é que é legal? Olha que bacana, eu estou trazendo uma sequência, a gente parou uma sequência e vamos retomar essa sequência. Tudo isso são sinais. Olha que legal esse exercício da gente fazendo junto. Então, eu estou trazendo aqui um passo a passo de como que as pessoas percebem a gente. E você trouxe um exemplo fantástico aqui de como que você está percebendo. Você está percebendo o futuro. Viajei aqui já. Foi isso, sem querer. Exatamente. Por quê? Porque a gente está falando para uma outra audiência. E na sua mente tem uma percepção do que a audiência vai querer ouvir. E a sua cabeça está dizendo, tá bom, acaba logo isso aí para a gente poder passar para um próximo passo. O que acontece? A gente volta exatamente naquilo assim, de mapear o que a pessoa com quem a gente está conversando está buscando ouvir. Isso é um processo natural. E entender, poxa, legal, essa pessoa me deu uma pista aqui. Então existe uma pista para a gente poder seguir um outro caminho. Joia? Então, dito isso, falando, né, sobre as perguntas, como é que a gente pode fazer as perguntas? Claro que o primeiro ponto é você ter repertório. As pessoas acham que, quando a pessoa estiver diante de mim, eu vou improvisar. Quando chegar lá, eu sei o que eu vou perguntar. A gente treina uma estrutura para aquilo ali. Então, o que eu preciso que a pessoa que está do outro lado me traga de pista para eu saber o que eu vou falar? Por exemplo, o que é relevante para você hoje? Quem não gosta de... Você chega em casa, a pessoa pergunta como é que foi seu dia, se você está bem, valida de que forma que você está. Tudo isso são coisas positivas para a gente poder caminhar num diálogo. Então, da mesma forma que um parente seu, um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, chegaria em casa e perguntar assim, como é que foi seu dia? O que aconteceu de legal? Você pode perguntar para a pessoa que está junto de você para poder fazer um quebra-gelo. Você pode perguntar, poxa, que legal, o que está acontecendo hoje no seu mercado? Para onde você está indo? Sabe? O que hoje é relevante para você? O que você está buscando? Sempre perguntas interessadas no outro. Sempre perguntas do tipo,
está acontecendo no seu mundo? Naturalmente essa pessoa vai gostar de falar, porque você deu uma deixa para ela de que ela é importante para você, e ela vai naturalmente te dar uma pista sobre o que você pode complementar em cima daquilo ali. Muitas vezes, no processo de venda, só para encerrar esse raciocínio, a venda ocorre sem você nem explicar direito o que você faz. Como assim? A pessoa está tão feliz, ela está tão relaxada, tão tranquila de estar junto com você, que ela mesma traz as respostas que ela está buscando. É quase uma terapia, sabe? Assim, o que você acha? Tem uma estrutura que a gente usa muito aqui no Código Premium para construção de conteúdo, que é contexto, problema, causa e solução. Então, contexto, e aí, o que está acontecendo hoje no seu mercado? Cara, você está satisfeito com os seus resultados? Para onde você está indo? Então, eu já dei ali um range, assim, um espectro de que eu estou interessado em saber o que está acontecendo na pessoa. Legal, e qual está sendo o seu maior desafio para você chegar onde você está querendo? Então, estou buscando, cadê o problema? Bacana, e o que pode estar causando isso? E o que você acredita que é a solução? Muitas das vezes, o que a pessoa vai dizer que é a solução é aquilo que você tem para entregar. Então, ela se vendeu para você. Ela, naturalmente, a pessoa com quem você está falando, só de fazer as perguntas, essa é uma boa estrutura, né? Contexto, problema, causa, solução. Faz uma pergunta de contexto. Como é que está o seu cenário hoje? O que está acontecendo na sua vida aí? Para onde é que você está indo? Tem muito desafio da pessoa responder. Pergunta qual é o problema, qual é o desafio dela para alcançar os seus objetivos. O que ela acha que está causando aquele problema. Fala devagar. Primeiro de contexto, pode perguntar como é que ela está, quais são os desafios. Como é que você está? Quais são os desafios? Para onde você está indo, né? O primeiro é saber para onde você está indo, que direção. Como é que está o seu mercado? Onde você quer chegar? É diferente de como é que você está. Como é que você está? A pessoa fala, estou triste. Aí acabou, a conversa vai ficar diferente. Você vai fazer uma pergunta que está ligada ao seu objetivo de conversa. A gente está guiando a conversa, certo? Então eu posso perguntar, por exemplo, e aí, como é que está seu mercado? Poxa, estou vendo você crescer, você é uma pessoa que eu já conheço. Vou fazer algum... Para onde é que você está indo? E a pessoa vai me dizer em que direção ela está seguindo. Até aí tudo bem sobre o contexto? Ela vai trazer um contexto, ela vai tentar... Quando você pede para descrever, é natural que a pessoa que está do outro lado tente fazer um caminho de começo, meio e fim. De que ela estruture uma historinha. Pode ser que seja uma história mais curta, pode ser que seja uma história mais longa. Pode ser tô bem, estou buscando crescer. Como pode ser, nossa, quando eu vim lá, né, da minha cidadezinha, quando eu era criança, pode ser que a pessoa estenda o processo dela. Aí você vai guiando, legal, e para você chegar onde você quer, o que você acha que vai ser o maior desafio, ou qual está sendo o maior desafio nesse seu caminho? Aí a pessoa vai buscar o problema que ela está vivendo. Realmente, eu acho que o problema é esse, o desafio é esse. E o que você acha que está deixando isso difícil, né? Qual é a causa desse desafio? Bacana, e o que você enxerga como solução para poder chegar lá mais rápido? O que você tem buscado como solução? O que você enxerga de solução? Cada um de nós vai colocar dentro das nossas palavras. O mais importante é a estrutura. O meu cérebro, ele sabe que ele vai guiar o cliente por um caminho lógico. Quando a gente estuda um pouco sobre narrativa, a gente vê, né, que o herói ele está ali vivendo a vida comum dele. De repente acontece um incidente, um problema, e esse problema desperta nele um conflito interno, externo e existencial. O conflito externo é: por que isso aconteceu? O conflito interno é: por que isso está mexendo comigo? E existencial é: o que vai acontecer com isso tudo? Né? Onde isso tudo vai dar? A partir desse momento ele vai buscar um guia que possa ter um plano, uma solução para ele evitar os problemas, evitar o fracasso e chegar numa conquista. Então, olha como é que é uma estrutura que Hollywood usa isso. Qualquer filme que a gente assistir aí, ganhador de Oscar, vai ter um personagem que está vivendo uma vida, ele é apresentado, ele tem um problema, um desafio, ele encontra com alguém que vai, ou alguma situação que vai mostrar para ele um caminho de solução para ele conquistar, ter uma conquista e evitar um fracasso. E a trama toda vai se desenrolando ali. E eu sei que você, como especialista, né, nós somos especialistas em posicionamento de marca para mercado de alto padrão, ou seja, para quem quer atuar nesse segmento. Essa estrutura que você hoje criou, né, que os nossos alunos têm acesso lá ao mecanismo de qualificação e que a base, inclusive, do que ele faz é essa que você apresentou agora.
Por que no mercado, assim, eu entendo que conduzir uma conversa desta forma é válido para qualquer segmento, seja ele uma commodity, seja, né, um varejo e tal, seja um alto padrão. Mas por que para o alto padrão esse tipo de abordagem, esse tipo de condução tem tanto valor? Ao ponto, né, de você trabalhar isso lá no curso de uma maneira tão aprofundada. Perfeito. Primeiro passo porque o cliente de alto padrão, que tem a mentalidade de alto padrão, ele dá muito valor à experiência. E quando você faz da sua prospecção um momento de experiência terapêutico mesmo para o seu cliente, que ele sai dali assim, extasiado, sabe? De, nossa, como foi bom conversar com você, nossa, como foi bom esse papo. Aí ele não quer só a resolução do problema. O convencional, cara, não quero papo, só me dá isso aqui, eu te dou o dinheiro, acabou. É uma venda muito mais transacional. No cliente de alto padrão, não, ele quer a experiência, ele quer se sentir valorizado. Uma marca de alto padrão, ela eleva a experiência do cliente. Quando você faz perguntas, quem não gostaria de ser chamado para dar uma entrevista? Se você vai ou não vai dar entrevista, é uma outra decisão. Mas a gente fica feliz. Nossa, me chamaram para dar uma entrevista, me chamaram para dar uma palestra. Quando as pessoas nos ouvem, quando elas dizem, eu queria te ouvir, deixa eu te ouvir um pouco mais para entender o que está acontecendo no seu cenário, o cliente que tem uma mentalidade de premium falou, opa, essa pessoa aí me leva a sério, essa pessoa aí me dá valor. Então você faz da prospecção, que seria um momento tenso, um momento quase chato para o cliente se sentir pressionado, se sentir que estão empurrando algo para ele, mas não, ele nem quer que aquilo acabe. Ele fala, uau, isso aí é exatamente o que eu estou buscando, me sentir valorizado, me sentir importante. Gostei. Não, eu acho que é importante mesmo, porque assim, ter essa clareza de que para o mercado de alto padrão, isso não é opcional. É até opcional para outros mercados, onde o pessoal trabalha muito, aquelas insistências, né, daquele monte de WhatsApp que a gente acaba recebendo de oferta de coisas que a gente não quer. Você não vai fazer isso com uma marca premium. A marca premium não pode ter essa postura insistente e de abordar as pessoas ali de forma inconveniente. Então, nesse caminho, é obrigatório. Você tem que proporcionar uma experiência para o seu cliente, até mesmo no momento de prospecção. E Perfeito. aí você saber quais os tipos de perguntas que você pode usar para que ele tenha uma atenção plena com você e saia dali, inclusive, feliz de poder colocar aquele monte de aspecto, né, na mesa ali, deixar isso tudo claro, trazendo clareza até mesmo para ele, torna mais fácil essa conexão. Perfeito. E eu tô vendo uma galera ali, ó, um monte de gente bacana que acompanha a gente. Sara, a Geise tá ali, Fernanda, turma, coloca nos comentários, vocês que estão aqui acompanhando a gente, é essa a intenção de vocês? Vocês estão buscando atender um cliente de alto padrão? Vocês, esses dias a gente fez um anúncio, né, muito bacana, falando sobre viagem, e quando a gente entra no avião, principalmente no voo internacional, tem uma parte das pessoas, um grande grupo de pessoas que vai para a direita, e tem um pequeno grupo de pessoas que vai para a esquerda. E para quem está acostumado a viajar internacional sabe que para a direita fica a classe econômica, para a esquerda fica a primeira classe. Então existe um perfil de clientes que as companhias aéreas entendem que eles querem ser atendidos diferentes. E a passagem de primeira classe, e esse voo vai para o mesmo lugar, chegar na mesma hora. Então aquelas pessoas estão indo para o mesmo destino, para chegar no mesmo momento. Ninguém vai chegar lá primeiro, mas existe um grupo de pessoas que quer chegar no destino, naquele horário, esse é o objetivo principal, e existe um grupo de pessoas que quer fazer da viagem a própria experiência. E as companhias aéreas poderiam perfeitamente encher o avião só de classe econômica. Inclusive nos voos internos, né, domésticos, eles fazem isso, que são aviões menores, voos mais curtos, talvez eles não pudessem nem dar essa experiência, aviões só de classe única, vamos falar assim, né? Mas eles entendem o tamanho do buraco, o tamanho da oportunidade que eles estariam deixando passar se eles não tivessem à disposição uma categoria de primeira classe. E a primeira classe paga mais de 10 vezes o valor da classe econômica. Assim, não é que a primeira classe paga um pouquinho a mais, ela paga muito.
a mais. E a gente às vezes não traz isso para o nosso negócio. Por isso que eu fiz essa pergunta para a turma aí da audiência. Porque às vezes a gente tem um trabalho de excelência, a gente está dedicado a fazer um trabalho super competente para o nosso cliente e esquece de implementar, de acoplar no nosso posicionamento uma opção de primeira classe. Eu estou respondendo a sua pergunta, a Fernanda Gomes até já respondeu aqui que sim, ela está, né, nesse caminho, inclusive demitindo clientes que não valorizam. Não nos valorizam. Também é parte do processo, né, Fernanda? Realmente. Eu estou olhando para cá porque eu estou com o monitor aqui do lado, né? Mas eu estou olhando para cá. Faz parte do processo também. Às vezes a gente tem que... É muito mais justo, né? Muito mais genuíno a gente deixar ir aquelas pessoas que não têm conexão com a gente. Nem todo mundo está disposto mesmo. Um outro aspecto que eu acho, se me veio aqui agora, lembrando também dos programas de mentoria, das coisas que a gente já implementou aqui para os clientes, no varejo que eu digo não é nem varejo de baixo ou de alto padrão, não é nem essa a questão, é varejo, aquela abordagem, né, de mais volume. Você pode perfeitamente estar oferecendo um produto de alto padrão, mas com um formato de venda de comércio, que não é necessariamente uma prestação de serviço. E também, aí nesse caso, você não tem a oportunidade da venda terapêutica, né, de fazer a aplicação, por exemplo, no nosso caso, do mecanismo de qualificação, né, para quem está nesse caminho. Mas você tem também formas de conquistar a atenção da pessoa ali, de gerar essa felicidade, assim, esse prazer dela ali nesse contexto de uma venda mais transacional, porém de um mercado de alto padrão. Eu me lembrei do caso do restaurante lá de Vila Velha, que eu esqueci o nome agora, que você sugeriu a criação da entrada, como aquele chutney de abate. Maoli. Exato. Também é uma forma de você já de imediato, quando você oferece algo para a pessoa sem pedir nada em troca, dela já instintivamente se abrir para receber qualquer informação, para estar mais aberta ali para um diálogo com você. Né? Perfeito. E vai usar os indicadores de um vocabulário icônico. Como é que você vai levar para essas pessoas esse nível de experiência? Tem que trazer a autenticidade naquilo ali, mostrar que aquilo foi uma criação, de preferência até como o próprio Starbucks, né? Volta e meia a gente cita esse exemplo, e tem o Frappuccino. Então o Frappuccino foi uma criação da Starbucks para a rede deles. Dali você pode institucionalizar, né, e registrar isso em INPI, etc., para poder garantir. E como foi o caso lá do Maoli, você excede a expectativa do cliente quando você traz algo que não é para ser algo caro. Lá é um ótimo exemplo, né? Porque era um restaurante havaiano, não é para ser algo caro, mas algo que o cliente sinta que você teve um cuidado especial, sabe? Um carinho especial para poder receber. Eu falo assim, eu não precisava estar fazendo isso. Nas entrelinhas é o que está sendo dito, né? Eu não precisava fazer isso, mas você é tão importante para mim que eu fiz questão de entregar algo a mais para sua experiência. O Starbucks, se não me engano, se eu não estiver errada, eles também oferecem como uma surpresa, como algo a mais que vai muito além da obrigação deles, a água e o leite para os bichinhos, os pets que os donos levam, né? Se você quiser, se estiver no Starbucks e pedir, eles vão te dar, né, ali água, ou eu acredito, pelo que eu me lembro, que inclusive o leite, para você dar pro seu bichinho que estiver lá acompanhando com você. Perfeito. Então isso também é uma forma de você proporcionar uma experiência ali que vai aumentar a tolerância, aumentar a atenção da pessoa com a sua marca, né, com o que você tem para oferecer. Perfeito. O Outback, né, com um pãozinho australiano. Então quando você chega, ele tem aí uma cortesia. Aí, de novo, a intenção que está sendo dito nas entrelinhas é uma reverência ao cliente, você é importante para mim. Eu não sei o quanto que isso efetivamente é medido hoje, né, nas redes do Outback, por exemplo, mas até o fato da pessoa, do atendente, se abaixar na altura do cliente, de novo, ele está dizendo ao cliente, ó, nós estamos de igual para igual aqui, você é importante para mim, não tem ninguém superior, porque ele já sabe que o cliente está sentado ali. Eu lembro que na Disney também, né, os atendentes, quando iam abordar a Isabel, eles abaixavam para falar com ela na altura da criança. Então são
pequenos detalhes. Quanto custa isso, né? Isso custa zero, mas faz com que o seu cliente fique encantado, fique vidrado. Ali, acho que, né, a gente botou até no tema da live sobre falar sobre como deixar o cliente vidrado. É esse encantamento, sabe? Essa coisa de o que vem depois. Poxa, que legal, isso aqui eu não esperava, isso aqui me surpreendeu. Claro que cada marca vai estabelecer o seu caminho autêntico aí para fazer, né? Eu ia te passar mais ou menos quem são as pessoas que estão aqui com a gente na live, para a gente poder pensar em exemplos para esses segmentos. Perfeito. É um exercício, né? Não sei se vai sair algo aqui muito útil. Mas quem estiver aí na live com a gente, quiser dar um oi pra gente saber quem são as pessoas que estão aqui ao vivo, pra gente poder fazer um exercício de criatividade aqui, aproveitar a cabeça do Arthur e pensar em caminhos de gerar atenção para quando essas pessoas desses segmentos, né, estiverem buscando. Vamos lá, o Fabiano Coelho. Fabiano é marketing digital, não é isso, Fabiano? Marketing digital, exato. Então, é até um bom caminho também, porque como é serviço, né, e a gente tem muita gente de serviço, às vezes pode até trazer exemplos que vão valer para todo mundo. Eu lembro que a Débora estava aqui agora há pouco, a Geise também, né, de serviço, a Fernanda. Então, mesmo que elas não estejam aqui, olha lá, a Débora já falou oi, hello, na verdade, né, a Débora falou. Hi, teacher. Hi, teacher. Mas me diz aí, no caso aí, principalmente do Fabiano e da Débora, né, que já sinalizaram que estão aqui. Perfeito. Quais seriam as estratégias que eles poderiam aplicar? Fabiano e Débora, acho que eu posso dar uma orientação próxima assim, para eles. Existe na psicologia um efeito chamado efeito das janelas quebradas. O que significa isso? Basicamente, a gente se acostuma àquilo que acontece repetidamente na vida da gente. Aquilo para de surpreender, para de incomodar. E quando vocês abordam um cliente, né, nessas áreas do marketing digital, na área do inglês, que são áreas em que a maioria do mercado tem uma certa noção do que é hoje em dia, né, principalmente quando a gente está falando para empresários, a gente não pode deixar entrar nesse efeito da janela quebrada. O que seria o efeito da janela quebrada no caso deles? Falar o óbvio. Falar algo que o cliente tenha grande chance de já ter visto no YouTube, de já ter visto num post de outra pessoa no Instagram. Então, por exemplo, 5 inovações aqui do Instagram. A pessoa que está lá no Instagram e que está buscando mais conhecimento, ela está pesquisando isso. Então, você tem muito mais chance do seu conteúdo se repetir ao conteúdo de um concorrente. Qual é o grande problema quando isso acontece? Que o concorrente, o seu cliente começa a achar que você é comum. Fala, ele falou, o outro falou, então está todo mundo falando. Se você é todo mundo, você perdeu a sua alternativa de destaque. Mesma coisa para o inglês, né? Vou te dar 5 dicas de como dar bom dia em inglês. Não que não seja importante, não que não seja válido, mas eu tenho grandes chances do meu cliente já ter ouvido isso por outro especialista. E aí quando você ouve 2 ou 3, o cliente pensa, opa, tá todo mundo dando a mesma dica. Aí você vira todo mundo. E é exatamente o que a gente não quer ter no mercado. Então as orientações precisam ser sempre baseadas numa autenticidade. Seja uma autenticidade como comunicador, pode ser que você tenha um jeito de falar diferente, talvez você mostre as mesmas dicas, mas num cenário surpreendente, não sei, uma quebra de padrão, sabe? É importante você ter uma quebra de padrão para aquele cliente que está olhando pela primeira vez seu conteúdo, sendo abordado por você, assim, olha, desse jeito eu nunca vi. Eu já até vi orientações dessa forma, mas nunca dessa maneira. Aí você começa a se tornar especial. Ele começa a... Tem uma técnica que se usa muito em ligações telefônicas, que você vai abaixando o volume da sua voz para conversar com a pessoa, para ela poder apertar um pouquinho mais o telefone no ouvido. Vocês já ouviram falar dessa técnica, né? O atendente começa a falar e vai abaixando o volume da voz para a pessoa que está ouvindo querer prestar mais atenção naquilo ali. Ele faz uma quebra de padrão. Ele faz um momento em que força a atenção das pessoas a estar mais com ele. Claro que ali é realmente uma forçação de barra, é uma coisa mais artificial. Mas como é que você faz isso com o seu cliente? Você estabelece uma quebra de padrão, seja por pode ser um dilema que você vai trazer para o seu cliente,
pode ser uma provocação, pode ser uma revelação. Você está falando em termos de conteúdo, de forma geral. Em termos de conteúdo, em termos de abordagem, se eu estou conversando com a pessoa e eu trago algo para ela, quem me acompanha aqui sabe que eu trago muita citação. E eu tenho a regra de só citar defunto, né? Porque defunto não muda de opinião. Então eu pego... nem apronta mais. Oi? E nem apronta nem apronta mais. Então eu vou pegar, sei lá, que seja um Steve Jobs, que seja um Bob Proctor, que seja um Earl Nightingale, que seja um Napoleão Hill, que seja um Dale Carnegie. Eu posso trazer um pensamento desse para a pessoa que está me ouvindo e falar assim, peraí, isso aqui eu nunca ouvi, isso aqui é diferente. E aí eu me alinho naquele pensamento e vou desenvolver o meu conteúdo a partir daquilo ali, vou desenvolver a conversa a partir daquilo. Ou o cliente me falou alguma coisa e eu trago, nossa, muito legal isso que você falou, me lembrou, aí eu trago uma citação. Se eu tiver uma citação minha, melhor ainda. E no caso, voltando aqui da Débora e do Fabiano, né, que foi quem a gente começou, a área de serviços e tal, vamos supor que eles estejam indo para uma reunião de prospecção. Os dois, inclusive, são alunos, vão chegar lá, né, na reunião com o mecanismo de qualificação. Perfeito. Ok, esse é um ponto. Mas o que mais eles poderiam fazer nesse encontro presencial? Se fosse você, né, na sua reunião, o que você faria para poder já melhorar a conexão, aumentar a conexão e a atenção da pessoa com você? No caso da Débora e do Fabiano. Assim, particularmente, eu acho que a gente não precisa inventar a roda. Eu penso assim, se você vai na casa de alguém, é educado, é cordial você levar algo. Porque aquela pessoa está te recebendo na casa dela, está abrindo as portas da casa dela. Uma pessoa te convidou para jantar, uma pessoa te convidou para almoçar, convidou para a festa dela, enfim, assistir um jogo, o que seja. Mas se eu vou para a casa de alguém, essa pessoa vai ter trabalho comigo, ela vai ter que me servir, ela vai ter que me receber, vai ter que me dar atenção. É cordial que eu leve algo. Então, se eu estou indo até um cliente, ou se eu estou recebendo um cliente, é cordial que eu tenha algo para ele. Que eu mostre para essa pessoa, poxa, olha, eu vim aqui conversar com você e trouxe uma lembrança para você, trouxe algo para você, para a gente marcar esse momento aqui, tornar esse momento especial. É um bom começo para você poder ir, se você precisa ir até um cliente. Se o cliente vem até você, é legal que você tenha algo preparado para poder recebê-lo. Você mostra no meu instrutor, poxa, você vai receber o seu cliente, você não tem uma água para servir, você não tem um café para servir, você vai buscar algo que esteja alinhado com o seu posicionamento. Se o seu posicionamento é alto padrão, as coisas que você vai trazer tem que estar dentro de um alto padrão. Não precisa ser algo de ouro, mas significa que ele tem que ter muito valor percebido. Joia? Fora isso, é estabelecer corretamente um contexto, que a gente chama de um enquadramento, e dizer, olha, primeira coisa, obrigado por estar me recebendo aqui, ou obrigado por abrir um espaço na sua agenda para a gente poder conversar. Agradece, reverencia aquele momento, mostra para o seu cliente que aquele momento é importante e mostra que você está na condução. Você vai dizer, o objetivo da nossa conversa aqui é XYZ, você vai dizer qual é o seu objetivo. Eu programei para que a gente possa estar juntos aqui de 15 a 20 minutos, 30 minutos, você já vai dar uma noção. Uma das coisas, isso é característico, uma das coisas que o brasileiro tem de mais difícil é que você chamar uma pessoa para te visitar, você sabe que horas ela entra na sua casa, não sabe que horas ela sai. E acontece isso nas empresas. A pessoa vem te visitar, você sabe que horas ela entra, mas não sabe que horas que ela sai. E é educado você já fazer um enquadramento de tempo. Dizer, olha, a minha previsão é que a gente fique aqui entre 15 e 20 minutos, entre 20 e 30 minutos, e respeite o tempo. Se o cliente precisar de mais tempo, ele vai te pedir. E aí é você fazendo um favor para ele. Você, claro, eu posso estender um pouco mais, não tem nenhum problema, deixa eu avisar a minha equipe que eu vou precisar de um pouco mais de tempo. Mas enquadra esse cliente, mostra que você está na condução, que você sabe o que você está trazendo. Traz o objetivo ali, como eu falei, na reunião e inicia o processo de condução. Para eu poder ter certeza de que eu estou fazendo o meu melhor com você, te oferecendo a solução com o melhor investimento, máximo de resultado, eu vou fazer um diagnóstico aqui de demanda com você, eu vou entender um pouco mais do seu negócio. Você pode até anotar, pede permissão, se você for anotar, pede permissão. Tudo bem se eu anotar aqui para ajudar eu me lembrar e preparar depois os materiais para você? Tudo bem, então anotar é muito bom, que deixa o cliente em estado de congruência. Então, assim, são
pequenos cuidados que você vai ter quando você vai visitar um cliente, como foi o exemplo que você contextualizou, e que sem inventar a roda, sem mirabolâncias, mas você mostrou cordialidade, valorizou aquele momento, seu cliente ficou feliz e você está na condução. Então, só para a gente finalizar, para a gente encerrar, eu queria só dar um zoom, dar um ponto a mais aí de atenção para esse, que eu acho que o principal diferencial que você trouxe aí de ponto de atenção, nesse exemplo de novo, né, de quando uma pessoa que é da área de serviços, nesse caso aqui a gente está usando a inspiração, né, no Fabiano e na Débora, havendo a necessidade de um encontro presencial, é de bom tom ter algo, seja para você levar, se você for até a pessoa, seja para você receber a pessoa se ela vier até você, né? Perfeito. E aí eu fiquei pensando que já foi até assunto, né, de outras lives, de outros conteúdos, a gente falando sobre o risco de você transformar um presente num brinde promocional. Uhum. Então, queria só a gente abordar esse aspecto do que a gente vai poder levar sem correr o risco de desvalorizar esse presente. Então, vamos usar o exemplo da Débora mais uma vez. Eu até vim aqui uma ideia. Ela, né, inglês americano, até onde eu tô lembrando, né, Débora. Se for britânico, a gente muda a ideia. Mas partindo do princípio de que seja inglês americano, se ela vai na casa de uma pessoa, por alguma razão na empresa, ela poderia levar, por exemplo, uma latinha de cookies, que é um biscoito típico americano, para ser recebida lá nessa empresa. Não precisa ser necessariamente algo com a marca dela estampada de todo tamanho, para poder evidenciar a marca. Um gesto de algo que foi pensado, que tenha coerência com aquilo que ela faz, simboliza da mesma maneira essa mensagem, né, de eu me importo com você, eu trouxe aqui pela minha atenção, ou mesmo para receber a pessoa no escritório dela também poderia ser, né? Perfeito. Seria algo nessa linha? Algo nessa linha, perfeito. Você vai transformar aquele momento num momento memorável, sem parecer um momento merchandising. Sem necessariamente ser algo caro, né? Como a gente está falando dos cookies. Exato. Não que seja proibido você ter a sua marca nos materiais, é só você ter a clareza de que quando você coloca a sua marca num material, aquilo não é para o seu cliente. Aquilo é seu, você não deu. Tá com a sua marca lá, tem seu nome lá. É o mesmo que eu te dar uma camiseta escrita Arthur. Quem olhava, essa camiseta é do Arthur, não é da Alicia. Tá com a Alicia, mas é do Arthur. Quando eu não coloco, e eu coloco lá de repente um conceito, ou mesmo não coloco nada, como você deu o exemplo aí dos cookies. Ou até coloca de forma sutil, de forma discreta. Por exemplo, no caso dela específico, eu faria, se fosse eu, compraria uma embalagem lisa, neutra, e provavelmente eu mandaria produzir a fita de cetim com mensagens ali intercalando com a minha marca e com a minha bandeira, provavelmente. A bandeira, né, na nossa turma aí do Código Premium. E aí essa fita que iria embalar o presente traria essa minha personalidade ali de marca. Ou talvez uma fita normal, mas com um tagzinho ali, um cartão, alguma coisa desse gênero, assim, mas que não trouxesse a marca em primeiro lugar, que trouxesse o presente em primeiro lugar. Estou trazendo exemplos porque eu sou da pessoa de exemplos. E a Débora falou que ela gostou da dica, thanks. E a Geise aqui, Alice, a rainha da experiência do cliente, sempre com dicas valiosas. Eu e você, né, Geise? Geise também é elegância em pessoa, gente, adoro. E esse é o caminho, assim, claro que, né, o tema que a gente trouxe aqui é como deixar as pessoas vidradas naquilo que você tem para dizer. E o que a Alicia está trazendo de exemplo é de que você pode fazer da experiência uma forma de reter a atenção do cliente, para que ele fique vidrado, grato ali, ele vai ter o gatilho da reciprocidade e te ouvir com muito mais qualidade do que se ele sentir que você chegou lá simplesmente para vender para ele. Acho que isso aí também é algo que pode ajudar a turma aí que está no mercado, principalmente os profissionais liberais, a se posicionarem de uma maneira
E, gente, é algo simples, né? Não precisa... A gente não está dizendo para ninguém sair fazendo produções caríssimas, nem nada disso. É o cliente sentir que você teve um cuidado com ele, que você transformou aquele momento num momento especial. O Fabiano falou que ele gostou muito da dica porque ele estava pensando em presentear os parceiros dele com mais de um ano. Suponho que os clientes, né, que estão completando um ano. Muito legal, Fabiano. E como é que você imagina fazer isso? Já conta aí pra gente. Eu vou contar o que eu imaginaria aqui, né? Eu mandaria, de fato, entregar ou mesmo levaria em mãos um bolo de aniversário, assim, né? Um bolo que se usa tradicionalmente para aniversário, porque se está completando um ano, é fácil, né, imaginar que é uma data comemorativa e aí daria para fazer um bolo. Inclusive temos a Letícia aí, ó, para te ajudar nesse desafio, viu? Se você quiser, você conheceu ela lá, né, no nosso evento do Clube Premium, e a Letícia pode ajudar nessa produção também. Mas é só uma ideia, né, no contexto. Pode ser um bolo, pode ser também uma caixa de brigadeiros, coisas que tenham essa característica do festivo. Perfeito. Só quero complementar com um ponto de vista, e é uma frase do Arthur Igreja que eu carrego hoje para minha vida, que ele fala, né, uma das coisas mais preconceituosas é tratar todo mundo como igual. Então o que significa isso? Se eu estou num evento que tem 300 pessoas, tudo bem, é mais difícil eu personalizar e fazer 300 itens diferentes. Mas se são meus clientes que estão comigo há mais de um ano, ou completando um ano, né, na verdade, eu tenho a chance de ultra personalizar isso, de fazer algo que tenha muito a ver com a minha história com aquele cliente. Pode ser que tenha um cliente que seja bolo, pode ser que tenha um cliente que seja um item de tecnologia, pode ser que tenha um cliente que pode ser cookies. Tá ótimo, mas neste caso específico, ultra personalizar é muito legal, o cliente vai se sentir ainda mais valorizado. Eu acho que até anotei aqui, um dos maiores erros é tentar adivinhar. Eu vou levar um champanhe, quando você chegar lá o cara não bebe. Eu vou vou levar cookies, o cara é intolerante a glúten, ou o cara é diabético. Se você tem essa ferramenta de poder estar próximo ao cliente, estar um ano com você, dá uma mapeada, vê o que esse cliente gosta e tenta levar uma experiência que tenha a ver com o que ele gosta. Ele até colocou aqui que ele pretende comprar água Voz, porque ela é considerada a mais pura do mundo, porque assim ele gostaria de fazer uma alusão ao tipo de posicionamento e prestação de serviços, enfatizando a pureza e transparência da minha empresa na prestação de serviço. Perfeito. Acho uma boa ideia. Só tem que dar uma olhada, Fabiano, se essa pessoa para quem você vai levar, é só um mapeamento, tá? Não estou dizendo que você está fazendo errado, não. Se essa pessoa para quem você vai levar tem esse nível de hábito, certo? Porque a pessoa que está do outro lado, assim, você está levando uma água que não é uma água popular. Por que eu estou falando isso? Para a gente se posicionar de uma maneira premium, não significa que a gente tem que dar coisas caras. E de novo, se a voz está alinhada com o seu posicionamento, se no seu dia a dia o cliente sabe que aquilo ele faz parte, inclusive, do seu hábito de beber e tal, positivo, valida. Mas se for uma coisa muito distante, pode parecer que está forçando uma barra de estou trazendo uma coisa porque é cara. Entende? Esse cuidado. Só um cuidado, não estou dizendo nem que está certo nem que está errado. Eu acho que a intenção ali está muito válida. Só fazer. Eu estou falando que quando a gente começa, às vezes a gente dá umas derrapadas. A gente vê que às vezes a gente está levando vamos supor, você vai levar só uma suposição. Vou levar o meu cliente no restaurante mais elegante da cidade. Mas não é do hábito dele. Por mais que ele tenha dinheiro, não é do hábito dele. Aí ele não fica confortável. Você já foi em algum evento em que o evento era tão formal que você foi no evento, mas você não ficou à vontade? Você não se sentia dali? É isso, a pessoa fala, não, eu vou trazer um negócio aqui que vai ser... Acha que por ser caro é bom. Não, o bom é aquilo que se identifica com o seu cliente. Lembra que o jogo premium não é um jogo de convencimento. Não é um jogo de ostentação, é um jogo de identificação. Então entender a realidade, às vezes uma coisa mais simples pode fazer um efeito até melhor, né? Sim, a
Fernanda tá falando assim, lembrar o presente que vocês levaram para o Ladeira. Esse presente fez história, Fernanda. Eu conto já nos dedos, já agradeceu 7 vezes. Eu acho que a gente acertou. Meu Deus, se ele souber que eu tô contando. Mas enfim, quer falar do presente? Qual foi a gente fez uma obra de arte para ele, no caso, né? Outra personalizada, com uma frase dele. Mas aí houve um mapeamento para saber, assim, ele me dá pistas de que isso tem a ver com o que ele está buscando. Então, e aí validamos. E acho que a grande sacada do Premium, Fernanda, foi ótima a sua fala, lembrou muito bem sobre isso. Uma das sacadas do Premium é botar o neurônio para funcionar. Por que eu vejo que a maioria dos profissionais liberais ficam presos no convencional? Preguiça de pensar. É mais fácil dar uma caneta pro cara, dar um vinho. Não que caneta e vinho sejam erradas, mas muitas vezes... A Fernanda está implicando comigo aqui. Pode ser até um sorvete de pistache. Sorvete de pistache. Ela sabe que é meu ponto fraco. Perfeito, Fernanda. Fernanda é maravilhosa nesse sentido. Mas só para explicar, é porque a Fernanda fica mimando a gente com sorvete de pistache da Bate de Latte. E esse é um exemplo mesmo de algo que ela sabe que a gente gosta e aí ela traz pra gente aqui como uma surpresa. Não tem a marca dela estampada ali, não é um item, não estou dizendo que seja barato. Um sorvete da Bate de Latte, a gente sabe que é um sorvete com preço acima da média, mas é um sorvete, é algo acessível, é algo, né, viável, mas que pra gente tem um valor muito grande. Talvez para um diabético isso não ia soar da mesma forma. Perfeito. Fora que virou uma marca registrada pra Fernanda, né? Virou. Onde a gente vê Bate de Latte, a gente tira a foto e manda pra Fernanda. Fernanda, me pegaram de novo! Onde eles botam aquele carinho deles, a gente tá lá gastando. Mas vale a pena, a experiência é maravilhosa, o produto é muito bom. Então vale super a pena, a gente gosta muito da marca. Mas como você estava falando aí, né, do Fabiano, da personalização, até trazendo então, ele perguntou aqui, interessante fazer uma personalização para cada perfil de parceiro? De novo, assim, é alinhar isso na sua estratégia, sabe? Não tem uma regra única para todo mundo. Observa, aquelas pessoas dão valor para isso. Às vezes você tem um cliente que investe muito bem com você, você tem um cliente que te trata com respeito, mas ele não quer. Ele para num determinado nível de proximidade. E tem outro que às vezes ele nem investe tanto, tal, mas ele quer ter uma relação muito próxima. É muito, Fabiano, de você trazer dentro da sua pesquisa ali, sobre o perfil dos seus clientes, a base é excelência, experiência e exclusividade. Aquilo que você está levando para o seu cliente, esses são os pilares, né, de um posicionamento premium. Aquilo que você está levando remete a algo que é excelente para aquele cliente, remete a algo que tem uma experiência diferenciada para aquele cliente, vai tornar aquele momento memorável, e tem exclusividade, ele vai sentir que você tratou aquilo de uma maneira especial, de uma maneira única. Se sim, as opções são infinitas. Isso é que a gente bate muito nessa tecla no método. Mais importante do que é você saber o porquê. Por que eu estou fazendo isso? Eu tenho um critério para isso. O critério premium é excelência, experiência e exclusividade. O que eu estou fazendo remete a ter esses 3 pilares? Se sim, toca o barco. Vai pra frente, vai dar certo. Se não, recua um pouquinho, dá uma olhada, vê se é isso mesmo e aí você toma a decisão de fazer. E lembrando que fazer está sempre certo, porque não quero, né, de forma alguma que essas observações que a gente trouxe aqui no final como reflexão venham a ser obstáculos, que daqui a pouco, né, o Fabiano se sinta inseguro de poder levar o presente, seja ele qual for, para o cliente, porque acha que não vai ser legal. Vai ser legal, Fabiano, porque acima de tudo vai estar a sua intenção, e se ela é uma intenção genuína, as pessoas vão perceber isso independente do que seja. Esses dias, por exemplo, né, semana passada, uma grande parceira nossa, mas muito assim, como a gente brinca, né, minha pessoa, a Geise, se estiver aqui ainda, vai saber do que eu tô falando, que minha pessoa é aquela pessoa que a gente, se cometer um crime, é quem a gente vai ligar para nos ajudar a esconder o corpo. E ela veio nos trazer um presente e na confusão toda, acabou que ela trouxe um presente que tinha trigo, que era algo que eu não podia, né, consumir,
e ficou toda constrangida ali, poxa, errei nisso e tal. Mas, gente, aquilo ali pra mim não era o que realmente estava pesando. Ela ter parado o dia dela para vir pessoalmente trazer um presente para mim era o que mais tinha valor. Então, tudo bem, naquele momento aconteceu de ser um presente que não ia ser adequado para mim por conta de uma característica minha, né, de intolerância, mas estava muito acima disso a intenção dela de trazer. Então, fazer tá sempre certo. Se você tiver a intenção genuína mesmo, né, de demonstrar sua gratidão por esses seus parceiros, pelas pessoas que sejam, isso vai certamente estar acima de qualquer presente. Pensamento perfeito. E as orientações, eu estou adorando esse momento aqui, porque são conversas que geralmente eu tenho com a Alicia, né, não só no escritório, como em casa, quando a gente tem os nossos momentos. E hoje a gente está podendo estender esse papo e trazer vocês junto da gente dessa conversa. Coloca aí se vocês estão gostando, para ver se a gente faz mais. Eu vou ler aqui, ó. Como seria? Compartilhar aqui. A Fernanda já disse que para alguns clientes dela de Cachoeiro, ela enviou um voucher oferecendo uma sobremesa de Natal, lembrando a doçura da data e deixando à vontade para escolher. Nesse caso, eu ofereci a lembrança. Aí o Fabiano até já falou, Fernanda, quero ser seu parceiro. Olha, realmente é um privilégio, viu, ser parceiro da Fernanda. Pensa numa pessoa atenciosa, generosa, é a Fernanda. Muito legal. E aí você conseguiu achar uma solução, de certa forma, assim, para atender à distância, né, Fernanda? Porque você tem essa base de atendimento em Cachoeiro, mas você fica aqui na Grande Vitória. Então conseguiu encontrar esse caminho. E o pessoal tá mandando aqui, né, Amanda, pode fazer mais, dicas super valiosas, obrigada pessoal, vocês sabem que eu sou amadora nesse aspecto, mas a gente resolveu trazer essas nossas conversas aqui ao vivo, compartilhar nossos devaneios em público com todo mundo. E eu gosto, eu começo meio travada assim, mas aí à medida que vocês vão interagindo, a gente vai se soltando. E é isso. Adorei. Resumindo então, perguntas são excelentes formas, né, de manter a atenção das pessoas. Contexto, problema, causa e solução. Então sempre buscar perguntas que te ajudem a encontrar, né, qual é o contexto, qual é o problema, qual é a causa, qual é a solução. Coloca a atenção em ouvir a pessoa com quem você está conversando muito mais do que falar o que você tem para dizer. Na medida do possível, deixe chegar seu conteúdo para essa pessoa com antecedência, que isso vai fazer com que você fale menos, no sentido de ser mais objetivo, mais conciso. E se você tiver a oportunidade de um encontro presencial, pensa também numa forma de levar algo sem necessariamente colocar a sua marca em primeiro plano, mas deixar o seu presente em primeiro plano. Não é proibido colocar a marca, é só você fazer essa balança aí para saber o que está tendo mais destaque, porque se a sua marca estiver tendo mais destaque, você não está dando um presente para o seu cliente, você está dando um brinde promocional, você está na expectativa de promover a sua marca. Tá? Então só ter esse cuidado para deixar realmente essa impressão de uma coisa sofisticada, de uma coisa elegante para quem está querendo aí, né, se colocar posicionado para o mercado de alto padrão. Perfeito, eu adorei as dicas que você deu sobre os presentes, sobre as lembranças. Acho que são muito pertinentes e muito valiosas. A gente tem que acoplar, né, a linguagem com a experiência. Então, a forma como você vai dizer, acho que o principal é quando você fala demais, o cliente está fazendo um favor de te ouvir, você está em dívida com ele. Mas quando você fala o essencial e o cliente pede para você falar mais sobre aquilo ali, agora você está fazendo um favor para ele e ele está em dívida com você. É uma dívida emocional, claro, né? Mas vai disparar nele o gatilho da reciprocidade, de te dar mais valor. É muito mais legal se eu digo assim, Polícia, fala um pouco mais sobre isso. E ela me diz, do que eu falar, mas já acabou? Sabe? Ou termina a fala dizendo, é só isso? Por enquanto é isso. Não é o melhor jeito de finalizar. E cuidar, né, sempre do vocabulário. Cuidar dessa percepção na hora que você está construindo, principalmente a gente que está hoje nessa era de construir conteúdos para redes sociais. As pessoas falam,
o algoritmo não está me privilegiando aqui, não está me dando prioridade, né? O conteúdo não está bom. Então tem que olhar para aquilo ali e falar, poxa, por que as pessoas não estão engajando com isso? Talvez eu esteja mais atento ao que eu quero dizer do que ao que as pessoas precisam ouvir. E aí esse caminho do essencial é fundamental. Turma, ó, vamos fechando por aqui. Obrigado por vocês terem acompanhado, estado com a gente aqui nesse momento. Lembrar que quem está com a gente lá no Código Premium, lembra de pegar no vocabulário icônico e no mecanismo de qualificação para vocês poderem fazer esse ajuste de mensagem, deixar as pessoas ali literalmente vidradas naquilo que vocês têm para dizer. E eu e a Elissa estamos aqui para poder dar suporte para vocês, tá joia? A nossa intenção é a gente repetir essas lives nos dias em que a gente não tem encontro com vocês lá no Código Premium, tá? Então, segunda-feiras alternadas, né? A gente tem encontro lá no Código Premium, no Zoom. E nos dias, nas segundas-feiras em que a gente não tiver encontro, a gente se vê por aqui. Porque vocês fazem muita diferença aqui pra gente, viu? É muito bom a gente poder interagir respondendo vocês, né? Maravilha, vamos para o nosso encerramento. Então, turma, obrigado mais uma vez. Você tem alguma mensagem extra? Não, só agradecer mesmo de coração. Minha turminha que tá aí. Então, agradecendo de coração e parabenizando por vocês estarem dedicando esse tempo aí para crescer no mercado de vocês. Desejando que as suas escolhas e as suas decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos, que você possa permitir que o extraordinário se manifeste na sua vida, sonhando grande, praticando bem, evoluindo sempre, contribuindo ao máximo uns com os outros, tá joia? Beijão para todo mundo, até a próxima, rumo ao extraordinário, vamos em frente.